Vamos abrir as nossas Bíblias. Agora, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 24. 11 a 24. São os versículos que nós vamos tratar hoje e que vão nos conduzir nessa primeira parte da nossa jornada, um mês para viver. O que fazer se você tiver um mês apenas de vida? Se você tiver apenas um mês para celebrar a vida, com todas as suas ações, com todas as suas reflexões e principalmente com todas as suas prioridades. Evangelho de Lucas capítulo 15 diz assim, a partir do versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Amém. Vocês já devem ter ouvido esse texto várias vezes. Eu mesmo já preguei sobre esse texto algumas vezes. Aqui mesmo na Cidade Viva. Mas hoje a tônica é outra, é diferente. Eu queria analisar com vocês esse texto sobre uma outra ótica. A ótica das escolhas e a ótica das prioridades. Na realidade, gente, quando nós temos hoje o desafio de viver apaixonadamente, como sendo o primeira das mensagens sobre um mês para viver, que inclusive é a devocional de a partir de amanhã, da segunda, nós observamos que a grande questão na vida não são os dias que nós vamos ter aqui. De fato não são os dias. Mas como nós vivemos aqui. Como a vida acontece. E não qual a sua duração. É interessante que nós não temos esse domínio, né? Deus não nos deu esse domínio. A gente nem escolheu quando nasceu. Nem pode escolher quando morrer. Mas nós podemos escolher como viver durante esse tempo. Nós precisamos entender uma coisa, gente, sobre a paixão, não enquanto insanidade de uma mente que se rende ao acaso, ou de uma mente que se rende aos olhos. Não a paixão no sentido de desperdício. Aliás, a paixão é uma força. A paixão é
a intensidade do pulsar do nosso coração, que pode escolher a esquerda ou a direita. Nós vemos aqui a história de um jovem, como tantos outros homens e mulheres, como nós, que em um certo momento da vida faz escolhas, elege prioridades para si, e elegendo essas prioridades, coloca todo o seu coração naquilo. É muito perigoso a gente achar que paixão é sempre ruim, e é muito perigoso a gente achar que paixão é sempre mal. Paixão é uma força. Observe, se você olhar, nada suficientemente grande no mundo acontece sem paixão. Hitler não teria conseguido fazer o que fez na Alemanha nazista se ele não fosse um homem cheio de paixão, de vigor. Embora essa paixão tenha sido totalmente direcionada para a malignidade. Do mesmo modo, homens, outros, na história da humanidade, não teriam conseguido grandes feitos, grandes realizações, se não fossem pessoas cheias de paixão. Napoleão Bonaparte era um homem cheio de paixão. Gandhi era um homem cheio de paixão. Os primeiros americanos, os ingleses que foram fundar aquela nova nação, eram pessoas cheias de paixão. Queriam de todo modo transformar aquele lugar, aquela porção imensa de terra, em um lugar bom para se viver, um lugar dos sonhos. Escutem, a força motriz por trás de toda grande arte, toda grande obra da literatura, todo grande projeto de arquitetura é a paixão. A paixão pela vida é o que faz as coisas serem grandes. Paixão impulsiona atletas a baterem recordes. Na realidade, o nosso desafio hoje de manhã é compreender a força motriz que existe na paixão, nessa vontade, sabe, de colocar pensamentos, ações, força, prioridades na busca pela realização de algo. A palavra do Senhor nos diz lá em Marcos 12:30, são palavras de Jesus, quando ele falou sobre o verdadeiro mandamento dado aos homens, e Jesus disse: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Coração e alma tem a ver com o que, gente? Coração e alma tem a ver com o lado invisível do nosso ser, mas que vem primeiro. Ame ao teu Deus do teu coração, da tua alma. Ou seja, coloca toda a tua força vital, invisível, nesse amor por Deus e pela obra dele. E ele vai ainda mais de todo o teu, o quê? Entendimento, mente, racionalidade. Vida também é razão. A paixão que nos conduz, aliada a uma razão santificada, nos faz alcançar grandes coisas. E ele vai de todas as tuas, o quê? Forças. É o que Jesus está falando aqui. Ame o teu Deus de corpo, de alma e de espírito. Ame a vida de corpo, de alma e de espírito. Transfira toda a sua força vital para a realização de grandes coisas na terra. Mas não foi o caso daquele jovem, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Uma das coisas que nós já estamos estudando nos últimos dias, e que nós vamos acompanhar durante esse mês para viver, a primeira coisa é a compreensão de que a nossa vida é curta. E aí nós usamos a metáfora do mês, a ideia de um mês, como sendo um período que nós escolhemos para que nesse tempo a nossa vida encontre as suas prioridades. E para que nesse tempo a paixão por viver, o viver apaixonadamente, seja uma das marcas da nossa existência. A vida é curta. O dono da nossa existência é Deus, assim como do nosso futuro. Nós não sabemos. O nosso tempo, portanto, se chama
Qual é o tempo? Qual é o tempo do homem? Se chama o quê? Hoje. Agora. Agora é o dia. Agora é a hora. Não é amanhã. A única coisa que dispomos, a única coisa que somos capazes de controlar é o nosso agora. O nosso ontem não pode mais voltar. E o nosso amanhã não pode ser previsto. O nosso hoje é o nosso dia. Ontem eu estava lanchando com os meus filhos. E aí duas funcionárias da lanchonete conversando sobre essa época, né? Essa época de festas juninas. E uma perguntou: ô mulher, nessa época, como é aquela história daquelas simpatias que a gente faz? Como é aquele negócio? Tem um negócio do simpatias aí. E aí uma começou a dar as receitas, né? Todas aquelas receitas, né? Para saber o futuro. Ó, tem um negócio de uma bananeira, tem um negócio de uma aliança que você pendura num fio de cabelo em copo virgem. E não sei o que, e começa a se bater tantas vezes, é o tanto de aí, olha isso aqui, não sei o que, aconteceu, isso não aconteceu. E aí comecei a ficar inquieto, o sanduíche começou a voltar pela garganta. Eu digo, eu vou me meter ou não vou me meter? Eu vou me meter ou não vou me meter? Eu falo ou não falo? Eu falo ou não falo? Eu estou em um mês para viver, será que eu não vou dar uma oportunidade dessa jovem compreender a vida de uma maneira mais ampla? Eu disse, minha filha, vem cá. Minha filha, você quer casar, é? Você quer casar? Ela ficou toda desse jeito. Né? Eu quero. Deixa eu dar uma receita. Você quer uma simpatia boa para você? Olha assim, ó, quando você chegar hoje em casa, você fecha a porta do quarto e a hora ela pega uma caneta para anotar, né? Você entra no quarto, senta na sua cama. E aí você fecha seus olhos e aí você faz uma oração. Aí você diz assim: Deus, como eu quero me casar, Deus. Escolhe para mim um homem sábio, um homem correto, um homem, sabe, virtuoso. Ela olhou para mim e disse: eu acho que esse aqui dá mais certo mesmo. Mas é incrível. As pessoas querem desvendar o futuro, o que não podem fazer, porque toda tentativa de adivinhação, ela afronta a soberania de Deus e dá lugar a forças espirituais malignas para fazerem a nossa cabeça, ou para a gente achar que são coisas de Deus. Mas nós esquecemos de viver hoje. Hoje é o dia. Hoje é o dia do abraço. Hoje é o dia do beijo. Hoje é o dia da amizade reatada. Hoje é o dia de dizer eu te amo. Hoje é o dia de dizer eu estou aqui. Hoje é o dia de ligar oi pai. Hoje é o dia de ligar oi mãe. Hoje é o dia de dizer meu filho, conte comigo. Hoje é o dia. E aí, gente, a gente começa a olhar que se não podemos, de fato, controlar os dias da nossa vida, nós podemos viver o controle de como nós vivemos os nossos dias. Nós podemos fazer escolhas. E agora a gente já vai caminhar para que você preencha aí no seu... Aliás, não tem preenchimento hoje não. Tem sim, tem. Tem preenchimento, olha aí. Domingo de manhã a turma do Criativa com toda. Veja bem, se você ler comigo sobre... No segundo ponto, vivendo a verdadeira vida, você vai ver que o texto começa com a palavra a história. Vocês estão vendo aí? A história desse jovem é uma prova de como podemos viver o quê? Uma falsa paixão. Repita aí. A história desse jovem é uma prova de como podemos viver uma falsa paixão. O que é uma falsa paixão? É o desperdício da nossa energia vital fazendo coisas que não são de fato as melhores opções da vida. Por que foi uma falsa paixão? Daqui a pouco nós vamos ver. Aí, de como podemos também desperdiçar o nosso tempo e de como nós podemos engavetar os grandes sonhos de Deus para a nossa vida. Quando nós vivemos a falsa paixão, nós engavetamos os planos de Deus para a nossa vida. E aí, gente, a gente olha algumas conclusões iniciais que eu queria que você já completasse. De acordo com esse texto, o primeiro movimento equivocado da vida daquele jovem foi, sabe o quê? Marcado, em primeiro lugar, pelo desejo de autonomia, aliado à desconexão da verdadeira fonte da vida. Da verdadeira fonte da vida. Primeira marca da paixão
falsa. Ela é marcada pelo desejo de autonomia, aliado à desconexão da verdadeira fonte de vida. No versículo 11 e 12, ele diz algo muito interessante. Ele diz: um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Deixa eu mostrar para vocês o que aconteceu. E talvez aqui muitos já saibam. Aquele filho mais novo disse: eu quero ser autônomo. Eu quero viver a minha própria vida. Eu quero fazer as minhas escolhas. E na cultura oriental, pedir a parte da herança a um pai vivo era como se desejasse que ele estivesse morto. Será que nós não fazemos isso? Quando nós colocamos toda a nossa força vital em coisas, em ações, em intrigas, muitas vezes em vícios, em erros, o que é que nós estamos fazendo? É como se nós chegássemos para Deus e disséssemos: Deus, me dá a parte da minha herança, em outro sentido. Dá cá a minha bênção e pode subir. E pode ficar longe. Me dê a gestão da minha vida. Na realidade, gente, quando nós vivemos a nossa vida e as nossas paixões, elas não são guiadas pelo Espírito Santo de Deus, é como se no nosso coração e na nossa mente nós estivéssemos matando a Deus. Esse é o sentido da parábola. É a falsa paixão, a paixão que nos conduz ao erro, a paixão que nos conduz, a decisões equivocadas, a paixão que é essa força vital. Olha, gente, me diga uma coisa: você pode odiar alguém apaixonadamente? Sim ou não? Pode. Se paixão é força vital, você não pode odiar alguém com corpo, alma e espírito? Pode. Você odeia com o corpo, quando você mete a mãozada nele, né? Você odeia com a alma, quando você alimenta sentimentos contra aquela pessoa, e você odeia com o espírito. Por quê? Porque nem ter a capacidade de interceder por ela você tem mais. Por isso que a paixão, eu quero fazer essa colocação: existe a falsa paixão, é a energia vital desperdiçada. Quando nós afastamos Deus dos nossos planos, nós corremos esses riscos. Segunda marca, da vida daquele jovem, sabe o que foi? Foi a irresponsabilidade quanto ao consumo de suas energias vitais. Irresponsabilidade quanto ao consumo das suas energias vitais. O que foi que ele fez? Lá na frente, se você ler o texto, quando aquele jovem voltou para casa, o irmão dele ficou com muita raiva, né? Aliás, esse irmão representa, sabe o quê? Esse irmão representa aquele legalismo humano que diz assim: não tem jeito mais para a tua vida, não tem jeito mais para a vida dele. Por que ele está aqui? Ele merecia estar lá mesmo, ele merecia estar na sarjeta. Esse homem merecia estar na rua, esse homem, merecia estar sozinho. Nós temos essa percepção. Quando o irmão mais novo voltou, arrependido, aquele outro irmão disse: mas rapaz, pai, você está fazendo festa para esse cara? Você é um cara safado. Gastou o dinheiro todo que o Senhor ganhou com meretrizes, com prostitutas. E o Senhor agora vai tê-lo de volta? Essa voz desse irmão é uma representação, sabe de quê, gente? Do determinismo da vida. De conceitos que nos dizem: não tem mais jeito, você não pode mudar isso, você não pode mudar a sua família, você não pode mudar o seu casamento, você não pode mudar a sua maneira de pensar, você não pode mudar as suas prioridades, você não pode largar esse vício, você vai morrer com esse vício, você não consegue fazer isso, você não consegue fazer aquilo. A voz daquele irmão representa isso, o determinismo. Como se Deus não nos desse a oportunidade de mudar enquanto vida nós temos. Amém, gente? Então, vamos entender juntos. A primeira coisa, a primeira marca equivocada na vida daquele jovem. Ele foi marcado pelo desejo de autonomia, de controlar a sua própria vida, aliado à desconexão da verdadeira fonte de vida. Quem é a verdadeira fonte de vida de todo o cosmos? Quem é? Deus, o Criador. Quando nós nos desconectamos dessa fonte de vida, é como se a nossa vida começasse a funcionar com bateria. Essas câmeras que estão nos filmando, elas têm uma bateria. 2 horas e meia. Se você quiser que ela funcione continuamente, você tem que ligar a máquina na tomada. Assim nós vivemos. Olha como é a vida sem Deus. E por isso vem a impressão de que tudo está bem. Porque às vezes Deus dá para pessoas uma bateria desse tamanho,
cheia de carga. Aí o que acontece? Ela se desconecta da fonte, vai viver a sua autonomia, e aí anda pela vida, vai para lá e para cá, vai para lá e para cá, vai para lá e para cá, e chega a um certo ponto que a carga da bateria acaba. Aí ela vai perceber, poxa, me desconectei da fonte de vida. Foi o que aconteceu com aquele filho. Ele tinha dinheiro, tinha saúde, mulheres ao seu redor, amigos para beber, para compartilhar a vida, enfim, ele tinha um conjunto de coisas que expressava exatamente, sabe o quê? O sucesso da falsa paixão. E aí o tempo foi passando, a bateria foi caindo, foi arriando. Eu pergunto a você, você é uma vida conectada na fonte de energia vital, que é o Senhor, ou você é alguém que tem uma bateriazinha colada no seu juízo, e você vai vivendo a vida, e está tudo bem, mas sabe o que é que os momentos difíceis da vida nos fazem? E sabe o que é que essa pergunta, o que é que eu faria se eu tivesse um mês para viver, faz conosco? A gente começa a ver no visor da nossa mente, do nosso coração, uma luzinha acendendo assim, low bad. A bateria está acabando, está apagando, a bateria está apagando. É por isso que a gente tem que fazer essa pergunta. Se tivéssemos um mês para viver, o que faríamos com a energia vital que Deus nos deu? Então, queridos, eu queria aqui passar, saindo da análise da vida do jovem, no uso da falsa paixão, no mau uso da energia vital, e agora nós vamos voltar. Nós vamos ver o caminho de volta, tá certo? Vamos lá. O que é que Deus quer conosco nesses dias? O que é que Deus quer fazer conosco nesses 30 dias para viver? Creia nisso. Sabe o que é que Ele quer fazer com você? Ele quer tirar os seus sonhos da gaveta e reconstruir áreas importantes da sua vida. Repita isso. Nesses dias, o meu Criador quer tirar meus sonhos da gaveta e reconstruir áreas importantes da minha vida. Que maravilha! Quando nós lemos o texto, nós observamos que o jovem estava lá, e aí a gente vê que teve fome na cidade onde ele estava, sabe? Acabou o dinheiro, acabou a grana, acabou o quê? A energia vital. Ele estava só com um pouquinho, a paixão acabou, sabe? O combustível para aquela vida apaixonada da juventude, cheia de sonhos, cheia de deleites, enfim, estava bem fraquinha. Aí um certo dia da vida dele, ele se sentou no meio dos porcos, sabe, dos porcos ao redor dele, ele doido para comer a comida do porco e não podia. Ele começou a olhar, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Sabe qual é o significado existencial dessa frase? O que é que eu estou fazendo da minha vida? Estou vivendo de gastar uma bateria velha, quando meu pai está me esperando em casa, para me tratar, nem que seja como um dos seus empregados, porque assim eu passarei muito melhor lá, do que o que eu estou passando aqui. Gente, é uma sequência muito bonita. Quando ele se deu conta que a sua vida tinha tomado um rumo inútil, a consciência pesou e um pensamento libertador tomou conta dele. Ele venceu a paralisia e resolveu viver novamente. Tem muita gente que está me ouvindo aqui que precisa resolver viver de novo, que é um morto-vivo, que é um corpo sem energia vital, uma vida sem paixão, uma vida sem alegria, uma vida sem desejo de viver. Sabe o que é que Deus quer fazer com a tua vida, meu querido, minha querida, nesses dias? Ele quer empurrar o conector da tua existência na fonte eterna de vida e realinhar os teus planos, realinhar os teus sentimentos, realinhar as tuas vontades. Como é bom! E como é bom pregar de manhã, descansado, a voz boa. Legal. Então, gente, ó, o que foi que ele fez? Vamos ler comigo aqui no segundo parágrafo, aqui do Tirando os Sonhos da Gaveta e Reconstruindo a Vida. Ele fez o quê? Venceu a paralisia e resolveu viver novamente. Viver com prioridades corretas. Ele começou a correr riscos para ser de fato o quê? Feliz e realizado. Com base nos acontecimentos narrados, podemos entender que um estilo de vida apaixonado
E aqui é a boa paixão, a paixão útil. Ela é marcada, sabe por quê, gente? A primeira coisa desse estilo de vida apaixonado, que Deus quer da gente, esse estilo inclui, pode completar, a necessidade de fazermos coisas drásticas que nos fazem correr riscos. A necessidade de fazermos coisas drásticas que nos fazem correr riscos. Eu vou explicar. E digo uma coisa: aquele jovem tinha certeza de que iria ser bem recebido como foi pelo pai, sim ou não? Não tinha. Coloque-se no lugar dele. Imagine você que deixou sua família, deixou seu pai, matou seu pai antes do tempo, no sentido de pegar a herança. Me dá aí, pai, eu quero a herança, eu quero ir embora. Fica aí. O que é que uma pessoa dessa pensaria da possibilidade de voltar? Sabe o que é que eu digo? Sabe o que é que eu penso sobre isso? Há muita gente na vida hoje com medo de voltar dos caminhos errados que traçou na vida, porque teme quais são as reações daqueles que certamente sequer o esperam. Tem muito filho que tem medo de voltar para casa, porque não sabe o que o pai vai dizer. Tem muita gente que tem medo de ligar para alguém com quem está intrigado há 10 anos, porque tem medo do que vai ouvir. Gente, os grandes acertos da nossa vida, no caminho de volta, eles precisam ser marcados. Sabe por quê? Por esse desejo de fazer coisas drásticas, de correr riscos. A vida é um risco a se correr. E principalmente quando esse risco nós corremos usando a energia vital e desembocando essa energia vital para aquilo que é certo, para aquilo que de fato é a vontade de Deus na nossa vida. Deus não deseja que famílias estejam intrigadas. Deus não deseja que filhos não falem com seus pais. Deus não deseja que pais não falem com seus filhos. Deus não deseja que vizinhos sejam inimigos. Deus não deseja que essas coisas aconteçam na nossa vida, porque isso, para quem viveu na pele, sabe muito bem o peso de uma mágoa no coração e o quanto há um desgaste das nossas energias vitais. O gosto de fel na boca vai secando a nossa razão de viver. E aquele jovem resolveu fazer uma coisa drástica. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou me levantar daqui. E eu vou ter com meu pai. Eu vou falar com ele. Eu não sei o que vai acontecer não, mas que eu vou. Porque eu vou fazer a coisa certa. E olha, gente, fazer a coisa certa inclui uma frasezinha para Deus e para o próximo. Qual é a frasezinha que aquele jovem estava disposto a dizer ao seu pai? Pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Eu não sou digno de ser chamado do teu filho. Eu não sou digno da nossa amizade, você pode dizer. Eu não sou digno, pai, mais do teu carinho. Eu não sou digno, mãe, mais do teu amor pelo que eu fiz. Mas eu quero te dizer, eu pequei contra ti. Perdoa-me. Reconstrói a nossa vida. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma coisa é real sobre a existência humana. No final da vida, quando alguém está num leito de morte, no hospital, numa UTI, não vai passar pela cabeça dela, eu devia ter comprado um apartamento na Nascente Norte, ao invés de ter comprado um apartamento na Nascente Sul, porque nessa época de chuva o mofo está tomando conta da minha casa. Quem está na UTI, quem está para morrer, quem sabe que vai morrer, ele não vai pensar, poxa, meu carro devia ter sido prata e não dourado, porque se o pessoal arranhasse, ia esconder mais os arranhões. No leito de morte, ninguém vai perguntar assim, poxa, quanto tempo eu perdi nessa vida, meu Deus? Eu tinha um computador, um Pentium 2, quando na realidade eu podia ter uma escova 10. Acharam engraçado, não? Obrigado, gente. Vocês são demais. Vocês não me deixam à toa. Mas, quando a gente está na UTI da vida, a gente não vai olhar para essas coisas. O que é que vem ao coração de alguém que está na UTI? Poxa, meu filho, cadê ele? Ah, mas faz 20 anos que eu não falo com ele. Onde está meu pai?
aqueles amigos, o que foi que eu fiz da vida, o que foi... Vocês já notaram que os grandes arrependimentos da nossa vida, quando a morte se apresenta na vida das pessoas, são os sentimentos e os relacionamentos que nós deixamos quebrar com o tempo? Sim ou não, gente? Sim, isso é verdade. Você pode ser ateu. E aí aquele jovem disse: eu vou sim fazer uma coisa drástica, eu vou voltar. Eu pergunto a você, qual é a coisa drástica, apaixonada, cheia de energia vital que Deus quer que você faça essa semana? Vai pensando aí. Vai pensando aí. A Bíblia também fala de outro exemplo de ação drástica. Sabe qual foi? Foi a do rei Davi. O rei Davi chegou, foi levar comida para os seus irmãos que estavam em guerra com o exército filisteu. Está relatado lá no Velho Testamento. 1 Samuel. E quando Davi chegou lá, viu a guerra, né? Rapaz, o negócio está brabo. 3 irmãos dele estavam em guerra, estavam como alistados. Ele chegou para o rei Saul e disse: ô rei, o que é que está acontecendo, hein? Não, meu filho, é porque tem um gigante ali, do tamanho do mundo ali, do outro lado ali. E está todo mundo com medo de brigar com o cara ali. Aí Davi olhou para o rei e disse: eu vou. Aí o rei: tu, menino, tu és um jovem. Aquele homem é guerreiro há muitos anos. É maior do que você, mais forte que você. E daí? Aí lá vai Saul querer começar a dizer: já que você vai, então toma aqui a minha armadura. Aí Saul pegou a armadura dele de guerreiro, botou em Davi, que era pequenininho. Quando botou Davizinho, amunhecou das pernas, de tão pesado que era. Não, rei, não tenho condição não. Essas armas, eu não sei lutar com elas. Permita-me pegar uma armazinha aqui. Ele pegou uma funda, um tipo de baladeira primitiva, com algumas pedras de seixo, alguns seixos. Botou na sua bolsinha, na sua funda, né? Botou aqui no saquetelzinho, pegou a funda e foi lutar com aquele homem. Quando Golias olhou para ele e disse: você está me achando que eu sou um cachorro, é, rapaz? Você vem aqui com paus para me matar? Aí ele disse: ai de você que afronta o Deus vivo. Você vem com armas e lanças, mas eu venho com o poder do Deus vivo. Ele pegou e putuf. Isso poderia acontecer na prática? Poderia. Agora tinha que ser uma mira muito boa, uma força muito boa e uma unção muito direta, porque ai de Davi se ele errasse aquela pedra. Não é verdade, gente? Uma coisa eu quero dizer para vocês: Deus nos chamou para correr riscos, fazer coisas drásticas, tomar decisões drásticas, fazer coisas de louco. Sabe como é que é? Sabendo que Ele está por trás, sabendo que a sua mão nos guia, nos acompanha. E quem é da Cidade Viva há mais tempo sabe que nós somos um bando de doido, varrido, louco, com tudo que foi feito. Como é que a pessoa consegue um centro de convenções sem ter dinheiro para pagar uma sala? Como é? Como é que a gente está fazendo o que está fazendo? Como é que Deus está agindo como está agindo? Porque Ele disse: façam coisas drásticas, usem toda a energia vital que eu os dei, transformem em paixão útil, amem a minha causa com todo o seu coração, toda a sua mente, toda a sua força, toda a sua alma. Deus quer que você faça isso nesses dias. Ouse fazer coisas drásticas. A segunda coisa que Deus quer nesse tempo para nós é a habilidade de esperar que o inesperado aconteça, confiando em Deus e em seu amor. A habilidade de esperar que o inesperado aconteça, confiando em Deus e em seu amor. Vamos repetir comigo essa frase bonita? A habilidade de esperar que o inesperado aconteça, confiando em Deus e em seu amor. Confiar em Deus e em seu amor. Sabe por quê? O que foi que o pai daquele menino fez?
Se a gente lê aqui o versículo 20 e 21, o que é que a gente observa? A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Está aí na Bíblia. Estando ainda o quê? Longe. O seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, Pai. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele esperava aquele abraço, gente? Sim ou não? Não. Gente, a vida tem que ser vivida assim. Eu dou o passo de fé, eu dou o passo de obediência, eu uso a energia vital que Deus me deu, transformo isso em paixão útil, vou atrás daquilo que Deus fez, abro as gavetas do meu passado, tiro de lá de dentro os sonhos que eu enterrei, sabe, desejos que eu esqueci, relacionamentos que eu apaguei da minha memória. Eu vou ali e digo: Senhor, está muito empoeirado, Senhor, tem muita teia de aranha, Senhor, eu não sei o que fazer com tanta tralha na minha vida. O meu presente é como se fosse, Senhor, uma grande pedra sobre os meus ombros, que pesa em razão de um passado que eu não soube lidar. Aí sabe o que é que Deus faz conosco? Meu filho, abre essa gaveta, tira o que tem dentro, relê os sonhos que eu coloquei no teu coração, relê o projeto de família que eu te dei, relê o projeto de vida que eu te dei. Tira tudo isso de dentro da gaveta, olha de novo, sacode, balança, olha para todos esses planos que um dia eu mesmo plantei no teu coração, mas você usou toda a sua energia vital e direcionou para outras prioridades que não são de fato as prioridades que eu desejei para a tua vida. E sabe, quando a gente faz isso, a gente deve esperar o inesperado acontecer. Você quer esperar que o inesperado aconteça? Você quer viver, sabe, projetar o inesperado como algo possível? Espere o inesperado de Deus. Deus é capaz de fazer coisas que nós não imaginamos que Ele é capaz de fazer. A própria palavra de Deus nos diz que Ele é aquele, sabe, que tem nos dado muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o poder dEle que opera em nós. O que é que ele quer dizer? Quando o poder de Deus opera em nós, quando o relacionamento com Deus opera em nós, quando a graça de Deus opera em nós, e nós estamos conectados à fonte de toda a vida, e não vivendo com uma bateria, por maior que ela seja, pendurada nas nossas costas, nós temos uma certeza: ainda que tudo pareça escuro, ainda que as trevas tomem conta da nossa história, nós podemos esperar que Deus realize o inesperado. Realiza o inesperado, Senhor, na nossa vida. E finalmente, quando o pai o abraçou, o que foi que o pai disse? Na hora que ele disse aquela frase, o inesperado aconteceu, né? O pai abraçou, e não só abraçou, não só recebeu. E esse pai aqui representa o Senhor, que nos abraça quando nós voltamos dos nossos caminhos não priorizados, e voltamos para o centro da vontade dEle, e começamos a usar a energia vital para grandes coisas que Ele quer que nós façamos. Ele nos abraça e diz: tá bom, meu filho, eu conheço teu coração, eu estou vendo o arrependimento pelo tempo perdido que você teve, mas eu quero fazer uma coisa: eu não quero só te abraçar. Meus servos, traga um anel, coloca no dedo do meu filho. Servos, pega um sapato, uma sandália nova, bota nos pés do meu filho. Que eu quero que todas as vezes que ele olhe para a mão e olhe para os pés, ele se lembre do que ele viveu e do que eu fiz na vida dele depois. Põe um anel, põe uma sandália, dá um sinal de autoridade. O anel, gente, naquela época, o anel da família era a moeda de compra. O cidadão chegava com o anel da família na mercearia, em qualquer lugar, botava lá no selo, botava lá num bolo de massa e colocava um anel, ali era pagamento. Aquele filho que desperdiçou a parte que era dele, talvez por direito de herança futura, recebeu do pai aquilo que ele não merecia. A sua autoridade financeira, sua autoridade patrimonial foi reestabelecida. O pai deu para ele da parte do pai, da parte do outro irmão. Isso parece um contrassenso. De fato, aquele irmão lá, ele representa o quê? Aqueles que não acreditam que Deus pode mudar
o curso da nossa vida. Que Deus não pode fazer milagres, que Deus não pode realizar milagres. São aqueles. É aquele irmão que representa isso, o irmão mais velho. Então, gente, já que eu já dei a dica, tirar os sonhos da gaveta e reconstruir a vida, inclui também a disposição de guardar os lembretes que simbolizam uma vida abundante e apaixonada. Guarde os lembretes. Guarde os lembretes que a vida te deu. As marcas que a vida te deu são lembretes. Porque lá na frente, sabe? Lá na frente, quando as tuas prioridades de vida forem alinhadas pelo Senhor, sabe o que é que vai acontecer? Você vai olhar para trás, para os álbuns da tua vida, e eles vão servir como lembretes. Você está vendo? Aquilo que você achava impossível de acontecer, eu fiz acontecer na sua vida. Olhe de novo. Olhe para esse caos que você vivia. Olhe para o desperdício de energia com o qual você viveu toda a sua vida. E veja, eu sou capaz de mudar tudo que eu quiser mudar na sua vida. Amém, gente? Amém, igreja? Então, vamos repetir aqui. Tirando os sonhos da gaveta e reconstruindo a vida. Primeiro, isso inclui, juntos, a necessidade, que é da voz de vocês, isso inclui a necessidade de fazermos coisas drásticas que nos fazem correr riscos. Segundo, a habilidade de esperar que o inesperado aconteça, confiando em Deus e em seu amor. E terceiro, a disposição de guardar os lembretes que simbolizam uma vida abundante. Quero só para encerrar falar de um evento. Vocês se lembram aquela passagem em que alguns amigos levaram um paralítico para que Jesus o curasse? Estão lembrados? E a multidão era muito grande, o que é que eles fizeram? Abriram o teto da casa onde Jesus estava, desceram com a maca. Depois que Jesus o salvou e o curou, o que foi que ele disse? Levanta-te, faz o quê? Toma o quê? A tua maca e vai para casa. Por que Jesus não mandou ele dizer assim? Levanta, deixa a maca aí e vai para casa. É para que ele lembrasse, todas as vezes que visse aquela maca, o que Deus foi capaz de fazer na vida dele. Gente, a vida às vezes coloca cicatrizes muito dolorosas no nosso coração e na nossa alma. Mas Deus muitas vezes permite que elas aconteçam, para que ao visualizarmos o espelho da nossa alma, olhando todas aquelas marcas, Deus diga: são lembretes, meu filho, do que era e do que eu transformei hoje. Você acredita que Deus pode fazer isso na sua vida? Então que Ele nos abençoe.